uma noite gelada no Moisés Lucarelli, a Ponte buscava os 3 pontos para se reabilitar após a derrota para o Tombense no final de semana. O adversário, o Juventude, que vinha de empate com o vice-lanterna ABC. Sem poder repetir a escalação mais uma vez, Felipe Moreira optou por Elvis no lugar do suspenso Matheus Jesus e Mailton no lugar de Everton. E ainda no começo da partida, o lateral direito deixou Eliel cara a cara com Thiago Couto, mas o camisa 9 pecou na hora de finalizar. Acostumada com frio, a equipe gaúcha também oferecia perigo. Nenê da entrada da área e Jadson de longa distância tiveram as melhores oportunidades do Juventude na primeira etapa. Com dificuldade para entrar na defesa adversária, a Macaca também arriscava de fora da área. Thales parou em bela defesa de Thiago Couto e no rebote Eliel não encontrou ninguém na grande área. Na volta do intervalo, Felipe Moreira tentou mexer na equipe. Colocou o Felipinho no lugar de Amaral, mas mesmo assim quem mais chegava com perigo era o Juventude. Nenê, de primeira, parou em mais uma linda defesa de Kaique França. Thales até tentou para a Macaca, mas com o segundo tempo muito abaixo do esperado, os donos da casa praticamente não incomodaram a meta defendida por Thiago Couto. A torcida pedia André, mas Felipe Moreira, por decisão em conjunto com o departamento médico, não colocou o camisa 90. Então acho que é importante, a gente conversou muito, falou, o risco é muito alto do André. A gente não poderia contar com ele. E foi um pedido dele estar aqui hoje. Falei, André, os caras vão me xingar pra caramba lá. Vai ter essa pressão para... Eu falei, Felipe, mas eu preciso estar junto com o grupo, concentrar, me aproximar das pessoas. Ele até brincou lá, falou, acho que dá para ganhar uns 5 minutos. Mas a gente não poderia correr risco, por isso não dá a opção do André. Já na reta final, Thiago Couto se chocou com Eliel fora da área, dando uma última chance à alvinegra. Elvis foi para a cobrança e a defesa do Juventude afastou. Final de jogo no Majestoso e tudo igual no placar. Após as 3 vitórias consecutivas, a Ponte não conseguiu aproveitar os 2 jogos em sequência no Moisés Lucarelli e precisa novamente ligar o sinal de alerta em relação à zona de rebaixamento. Apesar de ter subido para a 12ª colocação, com esse empate contra o Juventude, a Macaca está agora a 4 pontos da Chapecoense, equipe que abre o Z4 da Série B. Ver o nosso retrospecto, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate não é ruim. Né? Mas como tem 2 jogos em casa e a gente tem a força da nossa torcida aqui, poderia ser muito melhor do que foi. Eu acho que um jogo hoje muito equilibrado, teve altos e baixos, teve um momento que a Ponte estava melhor, um momento que o Juventude cresceu, como são 2 equipes de nível muito grande. Você vê o elenco do Juventude, a crescente que eles estão, então saberíamos que era um jogo muito difícil. Bom, vamos analisar aqui a Macaca, não conseguiu vencer o Juventude, que faz uma boa campanha na competição, e nos 2 jogos em casa desperdiçou 4 pontos, né? Desperdiçou 5 pontos, disputou 6, ganhou 1, então desperdiçou 5 pontos, mas vinha de 2 vitórias fora de casa. Se fizer uma modificação, aí transportando os jogos fora de casa para dentro de casa, seria então 2 vitórias em casa e fora de casa seria uma derrota e um empate. Claro que não é isso que aconteceu, né? Então fica um gosto amargo, porque dentro de casa o time tinha que fazer a lição de casa. Tinha que ganhar as partidas. E aí os jogos fora, que a Ponte conseguiu vitória, Ituano e Avaí, teriam um valor maior do que efetivamente ele tem. Mas, infelizmente, a Ponte não conseguiu passar pelo Tombense. Aliás, o Tombense, daqui a pouco nós vamos ver aqui. Ontem venceu de virada o CRB. Ganhou de novo. Ganhou de novo. Então, vamos lá, para vocês, por que a Ponte não conseguiu êxito na partida diante do Tombense? Porque o time vem se arrastando há mais do que 5 rodadas. O desempenho não convence ninguém. Aliás, desculpa, Tombense não, Juventude. Jogo de ontem. Mesmo nas 3 vitórias que a Ponte conquistou, e eu não estou tirando mérito de ninguém aqui. Eu ontem, atentamente, depois que terminei meu comentário, eu abri estatística das 3 vitórias. E dos 2 resultados em casa, que são os últimos 5 jogos. Em 90% daquilo que eu analisei nos scouts,
não é? A Ponte foi, nos dados estatísticos, inferior. Isso é indicativo, não determina um comentário e a conclusão do jogo, mas me ajuda muito, por exemplo, essa é a linha que eu sigo. O Felipe, ao invés de dizer que o time está em evolução, ele teria que explicar 3 coisas básicas. Porque, mais uma vez, o Juventude, visitante, chutou mais bolas para o gol da Ponte do que o próprio time dele. Segunda coisa que ele não explicou, por que o time dele, toda vez que enfrenta uma marcação competente, não consegue evoluir com jogadas de triangulação, não tem profundidade? Por quê? Por que o time dele não tem de verdade a confiança da torcida e o trabalho dele? Foi o André no banco de reservas, não. Por que, por exemplo, outra pergunta, ele não tirou os 2 extremas e tirou com 12 minutos do segundo tempo, que estava muito claro o que tinha que ser feito. E quem entra vai realizar de maneira equivocada a mesma função tática dos 2 que saíram. Tem tanta pergunta, e o time deles ontem só não perdeu porque os 2 zagueiros da Ponte e o Kaique França, de novo, e um pouco no primeiro tempo os 2 volantes, marcaram super bem. Aliás, eles se desdobraram. Foi a única coisa que funcionou no time. Com a posse de bola, a Ponte não joga nas mãos dele. Ele foi premiado e com competência pelas 3 vitórias por 1-0. Está tudo certo, é resultado. O futebol é assim. Mas se você debruçar no desempenho do time, você percebe que não dá para projetar uma semana após o jogo de ontem. Não dá para projetar coisa positiva apresentando um futebol tão pobre como a Ponte tem. Não tem jogador? Verdade, não tem jogador. Aí eu sou obrigado a ouvir o presidente vir a público dizer que esse time vai brigar por acesso. Desculpa, não é na prática o que está acontecendo. Não é possível. Eu abro a rede social, tem os cornetas de plantão, tem os haters, mas tem muita gente que não é nem hater, nem corneta, que não consegue gostar do que está sendo apresentado. E não precisa entender de futebol para chegar à conclusão que o que está sendo apresentado é muito pouco, apesar do elenco limitado. Não tem, a Ponte não tem organização, nem parece ontem, principalmente no jogo contra o Tombense, para ser justo. Defensivamente, a Ponte fez um jogo seguro ontem, bom, apesar de tudo que o Juventude incomodou. Mas não parece ser um time que passa a semana treinando. Quando tem a bola, é um time sem confiança. Você percebe que a movimentação dos jogadores sem a bola não é coisa coordenada, ou o Felipe está dizendo uma coisa e os caras estão entendendo outra. Ou o grupo não aceita o trabalho do Felipe, porque o que está sendo entregue no jogo não é possível que ele passe a semana inteira treinando aquilo que não está sendo feito no jogo. Conclusão para fechar meu comentário. É muito difícil acreditar que esse time passe o campeonato com mais tranquilidade. Esse sufoco momentâneo, esse futebol pobre e mal praticado, na minha opinião, se nada mudar, vai continuar. A não ser que a Ponte desembarque aí 3, 4 jogadores acima da média, e a gente sabe que isso não vai acontecer, não é? Para mudar o status atual. Então o que eu vi ontem, desculpa, com todo respeito, é desanimador, Batista. Vamos lá, Gleger, a sua opinião sobre o jogo de ontem, 0-0, Ponte Preta e Juventude. Então, olha, ontem a Ponte enfrentou o Juventude, que é o 6º colocado na competição, né? Defensivamente fez um jogo sólido, na minha opinião. Claro que falta algumas alternativas de ataque, claro que precisa ter algumas mudanças não vou dizer de posicionamento, porque quando o Felipe Moreira, ele vinha jogando de um jeito, quando ele mudou, as coisas começaram a acontecer e ele teve aí três vitórias consecutivas, teve uma performance um pouco melhor e não enfrentou qualquer time, né? Agora, a análise minha, principalmente, é em cima da performance no jogo. Por exemplo, ontem a Ponte poderia ter vencido o jogo, o Eliel saiu na cara do gol, poderia ter feito o gol. Aí o Juventude teve mais posse de bola, conseguiu finalizar, mas que chance que a gente podia ter falado assim, não, Juventude poderia ter goleado, a Ponte poderia ter vencido. Kaique França acho que pegou uma bola só num chute de fora da área do menino lá do Nenê, do cara experiente.
Então, assim, o jogo foi muito equilibrado, né? A Ponte não enfrentou qualquer time. O jogo do Tombense, sim. Aí, apesar do Tombense ter já conquistado a segunda vitória, mas ali faltou empenho, ali faltou determinação, ali faltou intensidade, ali faltou competência no posicionamento, execução naquilo que foi determinado, né? Porque se você tem um time, né? Porque eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes aí, vários comentários, né? O pessoal tá, mas parece que o time não treina, parece que isso, que aquilo. Não, se o time não treinasse, teria tomado uma goleada ontem. Porque o Juventude teve um momento do jogo que foi muito superior à Ponte, né? Mas aí tinha a organização defensiva. O que precisa hoje a Ponte, porque defensivamente falando, pô, em 5 jogos tomou 1 gol. Em 5 jogos tomou apenas 1 gol. Então, assim, é um baita de uma evolução defensiva. Agora, precisa ter competência no ataque. Precisa começar a fazer gol. Porque nesses 5 jogos, né, a Ponte fez 3 gols. É muito pouco. Então é aí que precisa melhorar. É aí que precisa encontrar o caminho. Ele explicou a questão do André e acho que é plausível a justificativa, que é um jogador que não vinha atuando, né, não estava em atividade constantemente, e jogo a gente sabe, principalmente na Série B. O jogo é pesado demais, entendeu? Então ele tinha já o planejamento, que já tinha sido determinado com a parte de fisiologia, e aí preferiram resguardar o jogador para que não perdesse ele para a sequência da competição. Então, o que precisa melhorar é a performance do Elvis, é a performance do Matheus Jesus, né? É o dos meninos que estão jogando lá do Paulo Baia, Thales, seu Eliel. Seu Eliel não pode perder o gol que ele perdeu ontem. Na cara do gol, pô. Ele e o goleiro, né? Tem que ter um pouco de calma, tranquilidade, e é um menino que sabe fazer gol. Então, a gente ficar aqui falando mas o treinador, não sei o que isso, o treinador aquilo, não sei o que. Mas peraí, olha ontem a solidez defensiva da Ponte, que o mais difícil para um treinador de futebol é organizar a parte defensiva. E a Ponte hoje está organizada. Porque o que jogou os laterais, defensivamente falando, tá? Os 2 zagueiros e os 3 volantes, porque o Amaral saiu no intervalo e entrou o Felipinho, foi um absurdo, pô. Os caras marcando num time que é competente, hein? E um time que o Thiago Carpini tentou lá em alguns momentos, percebeu que estava melhor no jogo. Opa, vou mexer aqui, mexer ali e nós vamos ganhar o jogo. Não conseguiu. Estava sempre muito bem organizado. Mas aí entra o detalhe. Pô, tá organizado defensivamente, beleza. Mas e os laterais? Tem que aparecer à frente também, né? Precisa atacar também, precisa ajudar lá, né? Os 2 volantes, se ficar plantado aqui vigiando a primeira linha, não vai ter transição. O Elvis sozinho não vai conseguir fazer. Então é esses detalhes que, na minha opinião, precisam ser organizados no time da Ponte para que ela consiga, por exemplo, num jogo que nem ontem, não tomamos gol. Fez ganhou o jogo. Que é o que aconteceu nas 3 partidas que ela venceu. Tem coisa que eu não entendo no futebol. Caso André, notadamente sem ritmo de jogo. Aí ele entrou na partida contra o Avaí, entrou um pedacinho lá e não foi bem. Claramente não foi bem. Aí vem um jogo contra o Tombense. O que eu imagino que deveria ser feito? O que foi feito contra o Avaí? Deixa o cara no banco e coloca ele para jogar um pedaço. Vai ganhando ritmo, entrando em pedaços de jogos. Não, colocou ele para jogar a partida quase inteira, saiu no segundo tempo, né? Foi substituído no segundo tempo para a entrada do Eliel. Aí vem o jogo de ontem contra o Juventude, não pode colocar ele em campo porque o departamento de fisiologia vai estourar o jogador. Mas, meu Deus do céu, se era essa a situação, por que colocou ele de começo na partida contra o Tombense? Não entra na minha cabeça, entendeu? Eu não consigo entender. Por que não fez um planejamento? Olha, vamos colocar ele 20 minutos cada partida até ir ganhando ritmo, para depois dar uma partida para ele como titular. Não. Ganhou 3 jogos com jogadores de velocidade, Paulo Baia, o Eliel centralizado e o Thales. Aí contra a equipe do Tombense coloca o André sem ritmo, joga e aí no próximo jogo não coloca porque pode estourar o jogador. Planejamento errado, caramba. Tudo errado. Mas isso é definido com a fisiologia, né, Marcos? Mas peraí, ô Greg. Isso aí não dá pra ficar colocando, porque mas não seria melhor fazer um planejamento colocando o cara em pedaços de jogos do que colocar ele como titular, o cara morto em campo? É verdade.
Bom, é o seguinte, a Ponte volta a jogar na sexta-feira, é o último jogo do primeiro turno. A Ponte está com 22 pontos. Atingiu, diante daquilo que a gente imagina que é o ideal, é virar com a metade daquilo que vai precisar para conseguir a permanência na Série B. 44 pontos, que é o que os matemáticos trabalham. E a Ponte ainda tem mais um jogo para tentar aí uma vitória, então um pontinho, até para conseguir virar melhor ainda o turno da competição.